Pistão colado, pistão colado, pistão colado, 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 coladinho, nhu, nhu, nhu. Tens treinado. Uau! Temos de treinar melhor isto, amor. Temos de treinar melhor isto porque esta entrada não está nada de jeito. Upsi! Tu entraste tipo a meio, olhaste para mim e tipo, caguei, vou só, vou só. É que tu dizes 3 vezes. Eu ia entrar na terceira para fazer o nhu, 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 nhu. Então isto é o quê, amor? Tens que avisar. Ainda agora estávamos a falar do que é que íamos falar e não sei o quê, e nem te lembraste. Então, e como é que eu entro na tua entrada? É verdade, verdade. Por acaso tínhamos de ter pensado nisto. Mas olha, já está. Fica para a próxima. Ok, um tchim-tchim. Um tchim-tchim. Queres dizer o que é que não? Este tchim-tchim íamos partir dois copos. Porra, Só estamos na com partida força. tão cheio. Bem, Olha, muito bom. Não queres dizer só o que é? podes dizer, amor. Isto é Porto Tónico, Isto é né? Porto Tónico, que é um vinho do Porto que se chama Herédia, que a gente comprou quando foi ao Porto. Que é rosé. Vinho rosé com água tónica. Só que isto é bué doce. Então, Isto é bué da doce. Então, tipo, ninguém pode abrir uma garrafa deste rosé para beber, tá bem? Yeah. Isto é quase um doce, um aperitivo, uma cena. Isto é uma sobremesa. É uma sobremesa, exatamente. A gente tem que beber isto com água tónica, porque senão é muito pesado. Ou pronto, com outra. Ela na altura, quando nós fizemos a prova, ela sugeriu outras coisas, ou não? Foi só, olha, façam um Porto Tónico. Não, ela também disse que se pode beber só assim. Mas ninguém pode, é mentira. Mas isto é um Ficávamos diabetes. com diabetes, sim, não, Yeah. não aconselho. Pronto, amor. Então, hoje vamos aqui dar início ao nosso primeiro episódio do Pistão Colado com a Wine Tuesday. Uma participação. Uma participação especial que agora vai ser quase sempre. Sim. Tipo, eu também posso às vezes convidar outros amigos, mas regularmente será contigo, se tu quiseres. Isto agora, Sim, eu acho claro que tu sim. adoras isto também. Sim. Isto também é giro, não é? É muito fixe. Estar aqui a falar para o micro. É outra cena. Isto E depois é vocês não sabem, mas um dia has de tirar a fotografia e mandar assim. o set. O set, isto é muito giro. Em cima da nossa mesa de jantar, com a nossa toalha de mesa toda enrodilhada assim, porque aqui em casa não se passa a ferro. Cheio de nódulos, porque isto já tem tipo 3 semanas aqui em cima. Se calhar já temos um queijo aí com vida. Yeah. também foi exagerado, não. Mas pronto, depois temos o computador e temos este microfone todo XPTO que devia estar a pensar que ia para um estúdio, uma coisa assim, né? Está ali um Bem. pacote de soja de ontem do nosso sushi. E uns pauzinhos do Chinoca que eles por alguma razão mandaram 3. Porque se calhar eles pensaram, para comer isto tudo tem que ser 3 pessoas. Pode ter sido. Esqueceram-se que éramos só 2 e Eles que a ainda gente não come nos bué. conhecem. A Eles gente ainda come não. bué, a gente come bué. Hum. Bem, Vais buscar temas, né? vou buscar aqui uns temazinhos. Então vamos começar pelo primeiro ponto que eu decidi trazer aqui para nós falarmos um bocadinho. Que é um ponto que nos afeta um bocadinho porque nós vivemos no Algarve e é o turismo em massa. Não é o turismo simples, é o turismo em massa. Sim. É o turismo italiano. Não, estou a brincar. O turismo, Italiano. o turismo em massa aqui no Algarve e o que é que a gente sente e no que é que esse turismo se reflete no nosso cotidiano, no nosso dia a dia. Começas tu? Posso começar? Então, pronto, basicamente é assim, aqui a nossa região é uma região que vive basicamente do turismo, né? Sim. Portanto, nós estamos habituados regularmente a ter turismo aqui o ano inteiro. Mas chega a junho, julho e agosto e isto é uma explosão de turismo. Eu acho que é demais. Eu acho que é demais. Quando não consigo estacionar o carro para chegar a casa, À porta, à porta, nem perto. nem perto, nem longe, é no caralho. Bem, Pois, é chato. Eu, na minha perspectiva agora, um bocadinho privilegiada. Porquê? Porque apesar de nós morarmos ao pé da praia, eu também trabalho ao pé da praia. Então, eu não tenho que tirar o carro. Portanto,
aquilo que interfere no meu dia a dia é quando vou às compras, né? Quando estou assim em sítios. Mas neste momento, nesta perspectiva de estar a viver ao pé do trabalho, não preciso de pegar no carro e tudo, não tem sido mau. Não tem sido mau. Para estacionamento não tem sido mau, mas imagina, no resto, tu não tens tipo razões de queixa nenhuma deste turismo em massa? Não, tenho o de sempre. É depois filas, sei lá, para qualquer tipo de entretenimento que tu queiras fazer, ou até mesmo para restaurantes, demora tudo mais tempo. Ahm, Pronto, o trânsito a ti não se aplica porque eu tu não sinto, vais a pé é para isso. casa e para o trabalho. Eu não sinto diferença no trânsito porque eu não estou a fazer, não estou a fazer deslocações, né? Tirando quando nós Exato. vamos às compras ou quando vamos a algum sítio, Pois mas para mim esse ponto do trânsito é uma merda, porque eu vou todos os dias e volto de um lado ao outro da cidade, né, Uhum, basicamente. E então eu apanho muito trânsito. E eu até acho que sou um bocadinho privilegiado porque eu saio mais cedo que é a hora de ponta. Eu uhum. saindo às 10 para as 5, um quarto para as 5, não apanho aquela hora de ponta gigante que é entre as 5h30 e as 6h30. Sim, Que eu é, lembro-me de antes, quando. E eu também. Eu, ao mesmo tempo, sempre tive muita sorte, porque, ok, agora trabalho na zona, né, de maior turismo, mas também trabalho aqui ao pé, portanto, não preciso de fazer essas deslocações. E quando estava a vir da casa dos meus pais, estava a trabalhar no Aqua, portanto, eu também não apanhava assim mais trânsito, mas também era ali uma rotunda e depois já entrava onde tinha de entrar. Mas lembro-me de quando saía às 5h30, era um pesadelo. E eu estava a tentar sair da cidade, nem estava a tentar entrar. Era um tu pesadelo estavas a horrível. fugir Eu desta estava, merda. yeah, eu estava a fugir e era horrível. Portanto, mas sim, agora não. Lá está, agora vejo as coisas boas, que é movimento, as coisas aí a dar frutos, os Não sei, eu, negócios. por exemplo, eu acho que eu já trabalhei na restauração, empregos de verão e coisas assim, já trabalhei na restauração. E eu acho que temos diferentes tipos de turismo. Temos o turismo estrangeiro e o turismo tuga. E quais são as principais diferenças, a meu ver? O turismo tuga é muito aquele turismo de gastar o mínimo possível, salvo raras exceções, não é? Gastar o mínimo possível e aproveitar o máximo. E então, por exemplo, numa esplanada, tu tens uma mesa de tugas, chegam lá a 20 e dizem: Ah, é um café e é 6 águas das pedras e ficam por ali tipo 3 4 horas. Enquanto que chegam dois amigos ingleses ou sei lá, estrangeiros, de onde quer que seja, chegam lá e em meia hora fazem uma despesa de 70 ou 80 euros a beber canecas. Sim, E isto é sim, muito diferente. certo. Tu estás ali com uma família de portugueses que simplesmente estão só ali a passar o tempo e não fazem despesa Sim, nenhuma. sim, E o que é sim. que rende aos restaurantes, o que é que rende aos Sim, cafés? claro. É aquele turismo que vai lá para gastar dinheiro e quanto mais Claro. rápido, melhor. Sim, sim. Sim, eu também já trabalhei no turismo, não em restauração, mas trabalhei em parques aquáticos e lá está, aquilo em que eu trabalhava eu não lidava tanto com isso. Pronto, era mais uma coisa de passagem e eu não conseguia, quer dizer, claro, conseguia diferenciar quem é que eram os portugueses e quem é que não eram. Mas eu sinto também que o português que vai de férias, e especialmente quando vêm para cá, tem duas coisas. E claro que não são todos, há muitos estrangeiros, há muitos turistas portugueses que gostam de cá vir, porque gostam da qualidade de. Pronto, que nós temos uma qualidade de vida e as coisas são todas muito próximas e etc. Mas seja aqueles. Acho que uma parte, e se calhar até os mais velhos do que propriamente os mais novos, vêm bué tipo a desdenhar. Ou porque são imigrantes e porque já tiveram cá, mas tiveram que abandonar, então têm aquela mágoa, mas eu sentia isso e na minha perspectiva, ou naquilo em que eu trabalhava, eu nem sequer não lidava diretamente com o dinheiro, portanto as pessoas não tinham como negociar, entre aspas, comigo, nada, como fazem muitas vezes nos cafés e nos restaurantes, como nós sabemos. Ahm, mas tipo, não sei, são pessoas que não vão, parece que não vão de férias para descansar, ou pelo menos não vêm para cá para descansar. E isso é uma coisa que eu também, nós falamos ali muito no trabalho, que é, as pessoas vêm de férias, mas fazem horários de escritório. Tipo, as pessoas vão para a praia às 8 9 da manhã e voltam tipo às 5 6 da tarde.
Então, eu pelo menos, eu quando vou de férias, eu gosto de não ter esses horários, não ter horários, eu posso naturalmente acordar mais cedo, ou não, se quiser ficar mais um bocadinho, mas as pessoas vêm de férias e cumprem na mesma esses horários e essas rotinas, e se calhar também causa stress que possivelmente não, pronto, não seria necessário. Mas eu acho que me perdi um bocadinho no que estava a dizer, mas acho que o turista português tem um bocadinho essa. Essa filosofia. Vem Sim, para cá, reclamam e porque isto é muito caro e que e é sempre a mesma coisa, e depois é aquelas coisas que aparecem no grupo, nos grupos das terrinhas que ai, vim pagar muito e as ruas metem nos, cheias de lixo, cheias de não sei quê. É pá, sim, na maior parte das vezes até são precisamente esse tipo de famílias ou os turistas que vêm estragar um bocado essa dinâmica. E eu vi muito isso nos dias depois do Afro Nation. Ali exato, naquele exato. caminho, tipo, bué coisas, plásticos, garrafas, garrafas de cerveja partidas, tipo, com líquido, não sei se era cerveja, se era qualquer outra coisa, mas muito lixo. E isso não é, isso no dia a dia aqui não é isso, a gente não anda a pisar em cima do lixo. É Mas isso que pronto, tu estás a tocar num ponto muito importante que é o turismo traz dinheiro, mas a que custo? E até que ponto é que é vantajoso ou benéfico? Tipo, é verdade que nós vivemos numa religião, não, numa região que vive muito à base do turismo e nós precisamos que os hotéis estejam cheios, porque infelizmente esta zona do país é muito subdesenvolvida a outros níveis, a nível de indústria. uhum, Tivemos uma grande tradição de indústria, mas foi a nível de conservas, a nível de peixe, que já hoje em dia não é a mesma coisa do que era no tempo dos nossos avós e dos nossos bisavós. Mas o resto do resto dos outros tipos de indústria, nós somos muito subdesenvolvidos. E nós precisamos deste tipo de turismo. Só que eu toco outra vez no ponto é a que custo é que nós devemos de aceitar todo o tipo de turismo. É verdade que isto não é uma coisa que seja que nós possamos selecionar, né? Nós não podemos sim, dizer, olha, tu podes vir, tu não podes vir, mas que se nota uma grande diferença naquilo que é o bom turismo e o mau turismo, nota-se. E principalmente, epá, eu não gosto, eu não quero ser injusto com ninguém, nem quero ser injusto com as pessoas, mas eu sinto que o turismo Tuga é maioritariamente mau e o turismo estrangeiro é maioritariamente bom. O que não quer dizer que não haja uma turismo mistura. bom no turismo Tuga e turismo mau no turismo estrangeiro. Simplesmente a mentalidade das pessoas e aquilo que traz cá às pessoas são coisas diferentes. Enquanto que a maior parte dos portugueses vêm cá, alugam uma casa que já lhes sai caríssimo para aquilo que é os ordenados em Portugal. Alugam uma casa, fazem as refeições por casa, vão uma vez ou outra jantar fora, tudo bem, mas vêm para aproveitar a praia, vêm para aproveitar o bom tempo que aqui tem, e é isso. Enquanto que o turismo estrangeiro não, vêm cá, ficam em hotéis, vão jantar quase sempre fora, também consomem, também vão aos supermercados e consomem muito, e estão sempre a encher os cofres aqui do Algarve. Agora, como eu estava a dizer, não se pode selecionar o tipo de turismo. Mas acho que tem que haver um bom senso para aquilo que é o turismo quando a gente vai a algum lado. Imagina, se eu agora quiser ir para um país árabe, eu não posso ir lá e chegar lá com os meus costumes, com as minhas tradições e impor aquilo que é meu num país diferente. Dentro do nosso país é um bocadinho a mesma coisa. Eu não posso chegar a outra terra qualquer e praticar um mau turismo, ou pelo menos devíamos ter um bocadinho esse bom senso de praticar um bom turismo. Não digo que toda a gente tenha que vir para cá gastar dinheiro, mas já tive vários episódios, já falei nisto no podcast várias vezes, de chegar ao continente, ou chegar à farmácia, ou chegar a qualquer outro estabelecimento qualquer. E normalmente o turismo português tenta, tenta sobressair, tenta hum, sobressair no mau sentido, né? Tenta tipo mostrar que são, parece que como a gente costuma dizer, são os donos disto tudo. Ah, sim, sim, sim. Eles têm, é isso, eles têm essa arrogância. Não sei se é. Eu acho, eu já associo isso um bocadinho. Acho que foi o Toy, uma vez que eu ouvi a falar sobre isto, O porque o Toy toy. teve. Sim, é verdade. Porque o Toy teve, acho que foi em França ou na Suíça, já não sei. Ou na Alemanha, sei lá. Ele teve em algum sítio, mas Ok. acho que foi muito pouco tempo e depois voltou, ou ia e vinha e não sei o quê.
Ele diz que acha, ele acha isso, e se calhar foi por causa de eu ter ouvido falar sobre isso que comecei a ver dessa forma. Se calhar são pessoas que são revoltadas com Portugal porque na altura não tivemos condições para. Pronto, ou não tínhamos as condições que eles queriam, e acabaram por sair porque não encontraram aqui aquilo que queriam conseguir, né? E evoluir no seu percurso de vida e se calhar têm essa revolta, mas epá, eu não acho correto porque para já as pessoas que cá estão hoje não têm culpa nenhuma disso, nem as que estavam cá na altura tinham culpa disso, portanto acho que ninguém é culpado por isso. Se eles tiveram a possibilidade de sair e de lá conseguir ganhar mais dinheiro e ter uma vida que aqui se calhar não conseguiam, ok. Mas depois há muitos que acabam por, quando se reformam, depois vêm para cá e tudo mais, e aí E, sim já têm. e também quando estamos a falar nisto, não estamos a falar só num sentido depreciativo no facto do imigrante, vá, no termo do imigrante, porque a minha irmã é imigrante, nós temos amigos que são imigrantes, a gente Sim, conhece são gente, todos, gente claro. conhece pessoas que são imigrantes, e acho que isso não vai no facto da pessoa ser imigrante, mas sim na sua personalidade e na sua maneira de estar em qualquer lado. Claro, Mas sim. o que é engraçado e o que eu noto é que no imigrante português, lá fora, e eu falo isso, a minha irmã tem um comportamento exemplar, acho que também cá em Portugal, mas o imigrante português lá fora é muito bem visto e tem e em todos os aspectos. Tem um bom comportamento no trabalho, tem um bom comportamento a nível de Sim. cidadania, são pessoas muito proativas, são pessoas que desenrascam. E eu isso consigo ver na minha irmã e consigo ver em qualquer imigrante. Uhum. Nós somos muito bem vistos lá fora. Só que depois parece que quando chegamos ao nosso país para estar de férias, parece que se esquecem um bocadinho daquilo que são, das suas bases, das suas raízes, e parece que tomam conta da situação da maneira errada. Pois, eu acho que é isso. Mas lá está, também sinto que é um turismo já mais antigo, se calhar tipo 50, 50 já não digo, mas vá, 50, 60, acho que são pessoas mais dessas idades. Claro que depois isso acaba por passar um bocadinho para alguns dos mais novos, mas eu acho que as idades jovens adultos e adultos, pronto, aí até uns 40, 40 e tais, acho que se calhar já não têm tanto essa maneira de ser. Mas pronto, lá está, isto vai sempre nas pessoas e estamos a generalizar, não a dizer que toda a gente é assim, mas também são as nossas percepções, né? Mas claro que nem toda a gente é assim e há pessoas que voltam e que não têm problemas nenhuns e que têm realmente um comportamento exemplar, que não. Porque isto depois parece um bocado hipócrita a pessoa estar aqui a falar sobre este tema, porque imagina, enquanto tu vives numa região que vive basicamente do turismo, estás-te a queixar desse próprio turismo. E eu com isto quero esclarecer uma coisa que é, não estou a falar ou não estamos a falar no sentido completamente negativo da coisa e a esquecer o lado positivo. Não é isso. Basicamente, enquanto eu, que vou para outra cidade em Portugal ou para fora do país, tento ser um bom turista, no sentido em que devo cumprir ao máximo aquilo que é as regras e a maneira de estar naquele sítio, e não ir só com a minha bagagem. Temos que adquirir um bocadinho aquilo que é a maneira de estar dos locais e a maneira de estar das pessoas. Porque já com isto e também para finalizar um bocadinho este tema, vamos mudar de tema, mas eu já assisti em cafés, malta a dizer: "Você sabe quem é que eu sou?" E O clássico. o clássico, não é? "Você sabe quem é que eu sou?" E pronto, né, estão a falar em português, a gente sabe que são portugueses e tipo, eu não me interessa quem é que tu és. Já fui mal já fui mal atendido também aqui no Algarve eu sou de cá, né, já fui mal atendido em cafés e a pessoa também pode sentir Sim, alguma revolta. Mas quando o cliente é o próprio a ser o mal intencionado, acho que fica muito mal. A pessoa está ali a trabalhar claro, e a pessoa está ali para ganhar o seu dinheiro e se calhar sim, nem tem paciência para estar ali, mas tem que estar ali. claro.
isso já não é culpa da pessoa que está a ser atendida, mas a pessoa Sim, que está a mas ser nada é. atendida, em qualquer situação da nossa vida, nós temos sempre que dar um sorriso e ser simpáticos. Claro. E acho que Sim, enquanto cliente também o devemos ser. E claro, nunca ter essa arrogância de eu quero, posso e mando. claro. Assino por baixo. Assinas por baixo. Pronto. Depois tenho aqui mais uns temas. Hum, Tu estavas a falar há bocado sobre a mentalidade do turista. Estavas um uhum, bocado a falar sobre isso. Eu gostava aqui de introduzir o tema que é as mentalidades em relação ao modo de viver. Nós uhum, uma vez falámos sobre isso e acho que foi bastante interessante e a uhum. gente gostou muito de falar sobre esse assunto, que é, basicamente, os nossos pais, os nossos avós tinham uma mentalidade que cada vez mais na nossa geração se está a desvanecer, que é basicamente, os nossos pais, os nossos avós trabalhavam para deixar o máximo de providência aos seus filhos. E quando eu digo isto, providência é deixar casas, deixar terrenos, trabalhavam o máximo para que deixassem muita coisa para os filhos, para os netos e por aí adiante. Só que o paradigma mudou. Hoje em dia, cada vez é mais difícil a malta jovem ter uma casa. Hoje em dia é cada vez mais difícil as pessoas construírem uma vida, pelo menos igual àquela, ou igual ou melhor àquela que os nossos pais tiveram. Eram pais muito cedo, tinham empregos estáveis muito cedo, conseguiam comprar casa com 20 e poucos anos. hum, e isto é uma coisa, é um assunto que eu gosto muito de falar e que no outro dia falámos e foi muito interessante. Hum, Portanto, hoje em dia eu acho que é cada vez mais difícil nós conseguirmos ter essa qualidade de vida ou esses objetivos de vida que os nossos pais tinham. Hoje em dia nós somos muito mais de aproveitar o dia a dia. Eu vejo pelos meus amigos e por pessoas que eu sigo que nem conheço tão bem no Instagram e tal, que a malta gosta muito de ir viajar, que a malta gosta muito de ir a festivais, e não é que na altura dos nossos pais isso não acontecesse, mas com os ordenados que nós temos hoje em dia e com os preços das coisas, cada vez mais nós usamos esse dinheiro para nos divertirmos e para aproveitarmos a nossa vida e não tanto para guardar dinheiro para o futuro ou guardar dinheiro para os nossos filhos ou deixar alguma coisa para alguém. Eu, aí consigo, eu pelo menos vejo as coisas dessa forma, sabes que eu concordo contigo, mas acho que tem muito a ver com o facto de, por exemplo, nós hoje em dia com tudo o que nós vivemos na nossa vida, para já é tudo muito mais tardio. Porque antigamente, epá, muitos nem sequer aprendiam a ler nem a escrever, iam trabalhar. Começavam logo a trabalhar, trabalhas, ganhas dinheiro. Ganhas dinheiro, ok, o que é que vais fazer ao dinheiro? Não, a maior parte das pessoas na altura, e hoje em dia o viajar é muito mais acessível a qualquer pessoa, tens aviões de primeira classe super caros e tens voos ridículos que às vezes até fica mais barato quase andares de avião do que de carro e Yeah. fazer certas viagens. Aliás, há certas viagens, mesmo em Portugal, que fica de mais. Por exemplo, nós do Sul para o Porto, compensa-te muito mais apanhares um avião do que pegares no carro. Isto antes não era assim, viajar era muito caro e era só para quem podia e etc. Pois acho que para além disso, hoje em dia é tudo de acesso muito mais rápido. Ok. O que é que eu quero dizer com isto? Antigamente as pessoas levavam, lá está, começavam a trabalhar cedo e levavam ali muito tempo a trabalhar e depois o que é que queriam fazer? É pá, olha, não consigo fazer uma viagem. O que é que eu quero? Quero fazer, quero formar família, quero ter condições. E se calhar não tinham muito por onde. Sabes aquela coisa a pirâmide básica das necessidades? Certo. E há certas coisas que. Como é que tu podes querer uma viagem se tu não tens as tuas necessidades básicas, por exemplo, a comida, se tu passas E também, fome? e também é muito mais fácil hoje em dia gastar do que era antigamente. Pronto, é muito mais Nós hoje pegamos fácil no telemóvel e mandamos vir uma roupa, mandamos vir também. um eletrodoméstico, mandamos vir qualquer coisa de uma Exatamente. maneira muito mais fácil do que era antigamente. Antigamente Sim, tínhamos, ou as pessoas tinham que se deslocar à loja claro. e para comprar o que quer que seja. Hoje em dia a gente faz tudo online, o que torna a coisa muito mais fácil
e muito mais impulsiva do que era antigamente. Antigamente, para uma Exatamente, pessoa, até para comprar uns sapatos ou para comprar uma roupa, pensava 2 ou 3 vezes. Tinha que exatamente. se deslocar à loja, tinha que experimentar, tinha Claro, que ir ver se gostava, se não gostava. claro. Hoje em dia, a gente pega no telemóvel, pumba, 2 ou 3 cliques e manda vir umas sapatilhas. Mais isso. Eu acho que e ao mesmo tempo juntam-se outros fatores que é, hoje em dia tens a população mais a começar mais tarde o processo de começar uma família e querer uma casa, um etc. Cada Hum, vez as pessoas são pais mais tarde. as pessoas são exato, criam famílias mais tarde, muitas vezes juntam-se cada vez mais tarde também. Pronto, porque a gente, isso seria tema até para outro episódio, mas pronto, é difícil encontrar uma pessoa que tenha os mesmos objetivos que tu, que queira as mesmas coisas e com quem te identifiques e tudo mais. E depois eu acho que isto é uma conversa que eu por acaso tenho algumas vezes com os meus pais e com o meu irmão, e acho que também já comentei contigo, que é os nossos pais com a nossa idade, eles recebiam metade daquilo que nós recebemos a nível salarial e eles já tinham o dobro daquilo que nós temos. Certo. Porque as coisas estão, os preços estão tão elevados para uma casa, né? Começa-se pelo básico, né? Depois começas a pensar no resto, mas está tão caro ter uma casa que das duas, uma. Ou tu tens um objetivo muito, muito presente na tua cabeça que vais pôr aquele dinheiro de parte para um dia chegares lá, ou então começas a pensar, epá, também se eu não. Ok, eu poupo, mas será que vai ser por causa de eu ir a um concerto, de eu ir a um festival, de eu fazer uma viagem? Vai ser por aí? Não estou a viver. Porque ao mesmo tempo a gente também tem efetivamente essas expressões de fora, porque vejo no Instagram que toda a gente faz uma viagem às Maldivas ou whatever, e aquilo também começa a entrar, e a gente também gosta e conhecer, e é agradável viajar, e etc, etc. A viajar e outras coisas, lá está, ir a um concerto, seja o que for, que são coisas que acabam por sair um bocadinho do budget, né? Mas são coisas que te compensam num curto prazo, enquanto que pensares pôr dinheiro de lado para comprar uma casa parece um cenário inalcançável. Eu, pelo menos, sempre senti isso. Sim, se a pessoa começar a pensar que tem que chegar aos 30.000 euros, aos 20.000 euros, 40.000 euros para dar Exato, entrada para uma casa, excluindo agora esta situação do governo que dá o apoio, não é? Hum, Se a pessoa começa a pensar que tem que juntar esse dinheiro para comprar uma casa, fica complicado. E hoje em dia, quem eu vejo que tenha comprado casa ou foi através da ajuda do governo, ou então, ou que tenha, não, o que eu quero dizer é que as pessoas que eu vejo que têm uma casa própria são as que compraram através da ajuda do governo ou as que têm casas de família. Fora isso, exato. fica muito difícil a pessoa comprar uma casa. Sim, sim, É quase inacessível para quem trabalha em Portugal comprar uma casa em Portugal. É cada vez mais fácil para os estrangeiros comprar casa em Portugal, que eles vêm com as suas reformas milionárias, que para exatamente. nós são milionárias, para eles são normais. Vêm com os seus ordenados, ou malta que trabalha cá remotamente e que tem empregos em que as sedes são na Alemanha, são na Uhum. Suécia, são na Finlândia, por aí fora, e têm um ordenado muito acima do nosso. Yeah. Quando eu conheço pessoas que estão a ganhar 3 4 5.000 euros porque a empresa é na Finlândia ou aqui ou ali, e nós aqui a fazer o mesmo ganhamos 1.200 ou 1.300, dá que pensar. Dá que pensar. Exatamente. E tu também estavas a falar aí de um ponto interessante, que era de. hum, Olha, perdi-me. Perdi-me. Era por causa das casas. Eu quero Era. muito falar sobre isso. Ok, podes falar sobre as casas já. Eu perdi-me um bocado agora no ponto que eu queria falar. E por causa dessa questão da ajuda do Estado. Pronto, eu tenho visto muitas, mas muitas mesmo, críticas a esse apoio do Estado. E eu, por acaso, no outro dia vi um vídeo de uma rapariga que tem pronto, tem um perfil no Instagram que eu até gosto de ouvir, porque ela fala sobre questões financeiras e não sei o quê, e ela estava a cascar na garantia pública. E eu e aliás, não sei se isso não estará até nos drafts do meu Instagram. Eu nunca me manifesto, nunca digo nada, mas aquele vídeo irritou.
Não sei se por ser uma das pessoas que usufruiu dessa garantia pública, mas porque não consigo. Eu consigo perceber o princípio da crítica, mas não consigo concordar nem me consigo colocar nesse lugar. O que é que eles dizem? E têm razão. A questão da garantia pública é mais uma pedra no percurso que as casas estão a levar, que é aumentar cada vez mais. Porquê? Se há mais facilidade em obter créditos, há mais facilidade em comprar casa, então vai aumentar a procura e os preços vão mais uma vez aumentar. E ok, eu consigo compreender isso. Eu só não consigo compreender é como é que, e já vi isto, já vi estas opiniões de malta muito nova. Mas depois também conhecendo minimamente alguns como conheço, consigo perceber porque é que eles criticam. Mas eu percebo o que é que se diz, pronto, e percebo que efetivamente na questão da procura da casa e dos preços das casas em si, realmente, quanto maior for a procura, maior vai, pronto, os preços vão aumentar, facto. A questão é, os preços começaram a aumentar muito antes da Daqui da garantia garantia pública. pública, exatamente. E começaram a aumentar precisamente pelo que tu disseste. Das duas, uma. Ou tu és português e os teus pais têm casas ou têm meios e conseguem-te dar 30 mil euros ou 50 mil euros para as mãos e dizer-te: olha, agora faz o que quiseres e se tiveres 2 dedos de testa, vais comprar uma casa. Ou então é muito difícil uma pessoa acabar um curso com, se formos fazer as contas pela ordem natural das coisas, 21 a 23 anos, começares a trabalhar na tua área, receberes alguma coisa de jeito para conseguires pôr dinheiro de parte de jeito para conseguires comprar uma casa. Ou seja, estamos a entardecer tudo, mas de repente parece que a garantia pública é pôr uma corda ao pescoço quando na verdade a corda no pescoço já está há muito mais tempo, porque ou as pessoas têm realmente essas facilidades que o jovem médio não tem, com capacidades financeiras, entre aspas, médias, não tem, ou então é dizer tipo, ok, venham para cá os estrangeiros todos e tomem conta disto. É quase isso. Obrigado. É quase isso. O poder de compra do estrangeiro é tão grande que não nos dá capacidade de luta para adquirir as mesmas casas que eles adquirem. Não E há depois como. existe pouca, hum, existe pouca habitação para o português e para o local. Cada vez mais há ou casas de merda ou casas Ou de luxo. casarões, exatamente. Tu não tens já casas normais, Sim, sim. ah, como os nossos pais tinham, a possibilidade de adquirir um imóvel com algumas características que a pessoa se sente. Ter uma casa minimamente digna, e quando eu digo Exatamente. minimamente digna, não estou a dizer que é preciso ter uma grande piscina, ter uma grande De todo, varanda, claro. não é isso que eu estou a dizer. O que eu estou a dizer era ter uma casa com mais do que 40 metros quadrados, Claro, ou 50 metros quadrados, que claro. isto hoje em dia as casas parecem quartos. É verdade. Quando eu vejo a casa que os meus pais compraram com o seu esforço e com o seu trabalho, eu sei que hoje em dia para comprar uma casa daquelas seria se calhar meio milhão. E na altura se calhar 90 ou 100 ou 150 mil euros eles tiveram a Fez, casa. sim, sim, sim. Né? Não Exato. sei o valor, mas estou a pensar nos valores que haviam antigamente. Bom, não sei se é permitido uma pessoa se engasgar no podcast, mas eu há bocado fiquei sem palavras, não conseguia falar e tu salvaste-me, tu deste-me um apoio, amor, Oh, e é meu por pai. isso que a gente se entende tão bem, que é Mesmo. quando eu falho, tu dás-me aquele suporte e aquele apoio básico Amor, eu que queria eu. muito falar sobre esse tema. Quando eu vi esse tema e tu estavas a puxar, é agora. É agora, vou xingar a Madalena Abacaxis. Não foi essa, foi não. Não Não foi, sei, não nem foi. sei quem é que foi. Mandei agora Não, à por acaso Carla. nem sei o nome dela, na verdade, mas é uma influencer que eu até. Uma influencer. Pronto, é uma rapariga que fala sobre créditos e cenas. Ainda por cima, mano, chama-lhe abacate. Abacaxis. Abacaxi. Abacaxis. Foi. Não, mas sim, por acaso isso foi uma coisa que mexeu um bocadinho comigo. Não sei se é porque lá está, porque usufruí, mas por outro lado, porque também, pronto, como percebo um bocado a teoria que eles querem apresentar, ou a opinião deles, tudo certo, faz-me alguma confusão porque é que demonizamos uma medida que ajuda os jovens médios a conseguir comprar uma casa, porque
De repente parece que só que isso é que é o causador dos preços terem aumentado, quando os preços estão a aumentar ridiculamente há imenso tempo por riquinhos da merda, desculpem lá, Principalmente os e estrangeiros. estrangeiros. Sim, exatamente, estrangeiros. Estrangeiros. Isso é Então, muito é. real, isso é muito real. Bom, outro tema que eu gostava de falar contigo é os salários em Portugal versus a qualidade de vida. Tu achas que é, ok, isto é uma pergunta um bocado de resposta fácil, não Sim, é? ele já vai Que dar é, a resposta. que é do tipo, tu preferes ganhar muito e ter pouca qualidade de vida ou ganhar pouco e ter mais qualidade de vida? Só que esta também é uma questão que não se mete muito em Portugal porque nós quase todos ganhamos pouco. Mal, exato. Nós quase todos ganhamos pouco. Mas num universo paralelo, numa ideia longínqua daquilo que é o universo português, hum, tu preferias ganhar menos? Até podemos falar na realidade portuguesa e pronto, não precisamos de imaginar uma realidade paralela. Mas aquilo que a gente ganha é suficiente para nós termos uma boa qualidade de vida? Ou nós temos que fazer um esforço extra para ter alguma qualidade de vida? Lá está, eu acho que depende. Daquilo que tu consideras que é qualidade de vida, não é? Sim, sim, exatamente. E dos teus objetivos. Eu acho que se tu tiveres um objetivo, por exemplo, estávamos a falar de comprar a casa. Se tu tiveres um objetivo de comprar uma casa, se calhar vais começar a fazer mais sacrifícios, se calhar não vais jantar fora tantas vezes, se calhar não vais ver tantos filmes ao cinema, não compras tanta roupa, etc. Mas eu acho que pelo menos, sei lá, nós não recebemos propriamente mal. Também não recebemos bem, mas acho que estamos lá está, no intermédio. Acho que nós não, em conjunto, a dividir uma prestação e as despesas e tudo mais, acho que não temos que fazer um esforço gigante para conseguir usufruir um bocadinho. Se calhar para mim, agora nesta fase, ainda estou um bocadinho a levantar-me do investimento que fiz, mas acho que no próximo ano, por exemplo, acho que já acho que já estamos os dois bem, bem e já conseguimos pôr um bom dinheiro de parte, mas ao mesmo tempo também ir usufruindo das coisas. Mas lá está, eu tenho um espírito de sacrifício também. Eu não. Pronto, depende, também depende do que for. Também eu não ando aí. Sim, Pronto, eu não passo muitas vontades, digamos assim. Mas se eu meter na cabeça, não, olha, tenho um objetivo, juntar X até ao final do ano. Epá, sim, faz-se mais esforços, mas consegue-se. Acho ok, que dá para. ok. Não é que tipo, em Portugal, infelizmente, existem realidades muito diferentes. São pessoas, os mais ricos, que são uma porcentagem mais pequena, né? Os mais ricos têm vidas muito luxuosas e não se abdicam de nada, isso é uma porcentagem que não abdicam de nada, isso é uma porcentagem muito pequena. Mas a maior parte do povo português vive de maneira afogada e de maneira apertada. A maior parte das pessoas não tem a capacidade de fazer uma vida, hum, não digo mais digna, porque se calhar a dignidade será tipo ter comida na mesa e ter, e ter algum conforto no seu dia a dia. Mas nós pensando um bocadinho mais à frente e pensando um bocadinho mais do que isso, que é as necessidades que hoje em dia nós achamos mais básicas, também incluem o viajar um bocadinho, nem que seja dentro de Portugal. Sim, Ires sim. ali dar uma voltinha, hum, passares um fim de semana fora, qualquer coisa, e o facto de teres mais alguma qualidade de vida, não é? Claro. Dentro daquilo que é a realidade portuguesa. Hum, e pronto, acho que a maior parte das pessoas, infelizmente em Portugal, Não tem essa não tem essa capacidade. capacidade. É possível, é possível. Sim, e a gente também há pessoas que fazem essas coisas na mesma, mas depois não têm capacidades, né? Porque depois a gente também Sim. vive um bocado na bolha que é o nosso ciclo de amigos e de conhecidos. Uhum, Não falando de pessoas com mais capacidades económicas, mas as pessoas acabam por viver um bocadinho na bolha daquilo que é o seu ciclo. E eu acho que, por exemplo, o nosso ciclo são de pessoas que estudaram e têm algum conforto financeiro, não são ricos, uhum. mas que Sim, conseguem ir sim, viajar, conseguem eh, fazer uma vida um bocadinho diferente daquilo que é o mais comum em Portugal. Porque eu acho e tenho essa ideia que em Portugal a maior parte das pessoas
vive no limiar, que é, se Sim. acontece um imprevisto, as pessoas, por exemplo, têm um carro, para já não conseguem ter um carro muito bom. A maior parte dos carros que tu vês aí, tirando no verão, que são motoristas, Uhum. a maior parte dos carros que tu vês aí são carros mais antigos. Sim, sim, Ou optam por gamas mais baixas é verdade. dos carros, né? Tipo os Sim. Dacia e coisas assim, Uhum. carros mais baratos. A pessoa se tem um problema maior, não tem como se safar. Por exemplo, se de hoje para amanhã aparecer uma despesa de 600 euros, eu consigo pagar. Yeah. Mas acho que a maior parte das pessoas, de um dia para o outro, não consegue pagar uma Uhum. despesa de 600 euros. Sim, sim. Ok, é verdade que nós, por acaso, temos algum apoio, né, das Sim. nossas famílias e nós até não ganhamos mal Uhum. e a nossa realidade não é má. Mas eu tenho a noção de que a maior parte das pessoas vive, não é na pobreza, mas é num limiar entre a Sim, pobreza sim. e a classe média. Sim, sim, É, é já verdade. quase não existe classe média De facto. e a maior parte das pessoas está a viver ali entre a pobreza e a classe média. Já quase que se criou uma nova classe Sim. social, não é? De pessoas que não conseguem usufruir um bocadinho da vida. E isso é, pronto, para mim é triste e É, é chato, né? isso é. E a maior parte das pessoas não sabe como é que há de fazer para sair dessa zona. É a Por impressão que eu tenho. É a impressão que eu tenho. eu acho que não tem é meios, porque acho que saber como tu sabes, Oh, amor, mas imagina, se calhar não eu recebes o ainda há pouco suficiente para tempo, isso. eu acho que não é a questão do receber, é a questão do evoluir e do querer, do que é que estás disposto a fazer para ganhar dinheiro. Sim. Opa, eu também não quero entrar na parte ilegal e ilícita da coisa. Estou só a dizer, imagina, uma pessoa se quiser ganhar mais algum dinheiro, tem que investir nela para depois ter algum retorno. Não há pessoas que ganham muito dinheiro que nunca investiram nelas. Claro. E com isto eu posso ir ao extremo de tirares um curso para ganhares um bocadinho mais. Uhum. Mas posso voltar um bocadinho atrás e falar do facto de pessoas sem cursos que ganham muito dinheiro. Sim, O facto de tu teres um curso não é sinónimo que tu vais ganhar dinheiro, de todo. de todo. Mas é uma ferramenta e foi um investimento que tu fizeste em ti para, de alguma maneira, conseguires ter um ordenado diferente ou um emprego diferente. Hum, uma pessoa, por exemplo, pode investir nela sem ser na faculdade. E é aí que eu quero chegar, que é, a pessoa pode fazer formações em diversas áreas e ganhar muito dinheiro. Hoje em dia a parte técnica e o trabalho técnico está muito. Existe muita falta de técnicos para tudo, Uhum. seja nos ares-condicionados, né? Na refrigeração, no AVAC, seja na eletricidade, canalização, carpintaria, tudo o que é esses trabalhos que antigamente havia muita gente a fazer, hoje em dia há pouca gente a fazer. E cada Sim. vez mais é preciso essas pessoas aparecerem e essas pessoas hum, evoluírem, porque tu hoje em dia queres arranjar um frigorífico, não consegues. O teu frigorífico estraga-se, jogas fora e compras um novo. Sim, Tu sim. queres arranjar um ar-condicionado, não consegues. O teu caso é diferente porque o teu pai arranja essas coisas, pronto. Sim. Quando eu digo tu, não és tu. Sim, não, mas eu Mas não estava a hoje levar em para dia isso. há poucas pessoas como o teu pai. Sim, Poucas sim. pessoas que pegam no ar-condicionado e conseguem reparar, ou poucas pessoas que. Diz. Mas queres que eu te diga uma coisa? É verdade, essas pessoas ganham muito dinheiro, mas lá o que estamos a viver agora é as pessoas não querem fazer esse trabalho. O que é que acontece? Esse trabalho é valorizado, porque antigamente canalizador era um canalizador recebia pouquíssimo e era tipo, não tinha uma boa conotação. Como, por exemplo, dizeres que és solicitador ou dizeres que és um técnico de equipamentos médicos. As pessoas punham uma conotação negativa nesse tipo de trabalhos. Eram os trolhas, E os mecânicos. achas que essa conotação negativa foi o que levou a ver menos pessoas a fazer esse tipo de trabalhos? Não necessariamente, mas eram mal pagos e é um trabalho, quero dizer, de merda, porque muitos são. São trabalhos pesados, são trabalhos, são trabalhos de merda. Pronto, então é verdade. Acho que há muita gente que não quer fazer Mas porque imagina, também eu não não, se eu não interessa. considero que seja um trabalho de merda. Porque tu estás mais por dentro das coisas e tu fazes muita coisa. Mas agora imaginas-te a fazer, a trocar, olha, os frigoríficos, as canalizações, uma sanita, uma banheira. Oh, amor, imagina, eu Ó, já está a talvez. gaguejar. Não, não estou a gaguejar, eu estou a pensar, estou a raciocinar. Imagina, eu acho que é um trabalho muito.
ok, isto que eu vou dizer tu também vais concordar, não é? Mas é um trabalho muito digno e é um trabalho que as pessoas têm que ter alguma aptidão para fazer. Certo. E hoje em dia é difícil de encontrar pessoas para fazer Mas esse tipo de porquê é que tu trabalhos. achas? Achas que é difícil Talvez porquê? seja pelo que tu estás a dizer, porque tem uma conotação muito antiga, Antigamente, negativa, sim, né? sim. E eu vou fazer um xixi e tu seguras aqui isto 2 segundos. Segundo. Ok, venho já, venho já. Eu, eu acho que é muito por aí. Tanto que, sim, é muito difícil. E agora o que é que acontece? Há menos pessoas a fazer esse trabalho, né? Então agora está a valorizar. Mas e se voltarmos ao antigamente e qualquer pessoa for canalizador, mecânico ou whatever, que era o que acontecia? Muitas vezes era isso que os nossos pais faziam, os nossos pais, os nossos avós. O meu avô também sabe fazer tudo um pouco, porque o meu avô começou desde muito jovem a trabalhar, era pintor, mas fazia tudo um pouco. Hoje em dia, para já, não precisas de um curso. E hoje em dia, nós temos uma percentagem enorme de jovens que querem estudar e formar-se, e não acho errado. Acho é que depois também deixa de haver espaço para este tipo de profissões e se calhar não são muito apelativas, ah, para o jovem em geral, porque, olha, para já são trabalhos que ou trabalhas para uma empresa e recebes, lá está, não sei se recebes bem, se recebes mal. Eu tenho ideia, pelo menos que antigamente não recebias muito bem. Hoje em dia, se calhar, já recebes. Que era só para apanhares aqui o que eu estava a dizer antes. Ahm, Hoje em dia, se calhar, ou se calhar não, hoje em dia, sim, se calhar, hoje em dia recebes melhor para Sim, esse tipo de trabalhos. sim. Mas porque há poucas pessoas. Quando começarem a haver muitas pessoas, porque a verdade é, antigamente qualquer pessoa era mecânico ou canalizador. O meu pai não tirou um curso. O meu avô também faz tudo e o meu pai não tirou um curso para ser para fazer estas Certo. coisas, Mas percebes? não achas que as pessoas têm que se adaptar à realidade atual? E não havendo muita gente hoje em dia a fazer isso, as pessoas investirem nisso para. Opá, futuramente pode não dar outra vez, Oh, amor, mas eu acho que sim, mas é preciso tu isso, gostares. isso Tu é. gostas de equipamentos médicos, porque é que não gostas de sanitas e de banheiras? Ah pá, não gostas? Não é a tua cena, não te imaginas. Uma pessoa que quer tirar uma formação superior não quer fazer, não quer ser canalizador. Certo. Mas eu estou a falar também de Isso pessoas. parece que o canalizador é Sim, péssimo. de repente, Desculpem, o não é? canalizador, que é aquele gajo que safa tudo de uma casa, o canalizador faz tudo, de repente mataste o canalizador. De repente Peço deste 2 tiros desculpa, na cabeça do não canalizador. é o que eu estou a fazer Porque tu intencionalmente. mandaste aí um canalizador, mandaste de uma forma que eu pensei, olha, matou o gajo. Mas percebes, tu Certo. queres, eu não quero, eu também não quero. Amor, mas A gente imagina, vai tirar um curso, não é para ser mecânico, e não tem mal nenhum, isso, toda a gente é necessária. O que eu acho é, eu percebo que cada vez menos pessoas querem fazer isso. E queres saber uma que eu fiquei a saber hoje? chuta. Havia um trabalho de limpeza de um ginásio que era horário noturno e não são 8 horas. E vá que tenhas de trabalhar também ao fim de semana, mas sempre pós as pessoas estarem lá e não sei o quê, fazer limpezas. Não, epá, ela disse as horas, já não sei quanto é que era. Acho que era 15 horas semanais, 630 euros. Até eu arregalei os olhos. Yeah. E nem era, imagina, seja para trabalhar enquanto fazes uma coisa, depois tens é que ter capacidade para isso e é uma coisa que eu não quero porque iria-me tirar muita qualidade de vida. Mas coisas tão simples quanto estas, ganhas assim. Hoje em dia, para trabalhares num supermercado, também já não recebes o pouco que recebias antes. Ou então até mesmo tipo trabalhar nas lojas. Nas Hoje em dia já lojas, se ganha muito melhor. exatamente. Por isso, é verdade, se tu tens uma coisa, tens os horários certinhos, até ganhas com comissão, até ganhas um não sei quê, tu vais optar por isso, que é uma coisa, sais do trabalho, deixa de ser um problema teu, ou tu vais te meter numa coisa que dá trabalho e as pessoas são chatas e as pessoas, porque têm os problemas ali, querem ver resolvidos a toda a hora e tudo mais. É uma responsabilidade e uma dor de cabeça. É. Ok. Tu agora tocaste num ponto que eu não estava a pensar muito nessa perspectiva e tens razão. A pessoa meter-se se calhar nesse tipo de trabalhos, apesar de dar dinheiro,
é uma coisa É de que mexe, responsabilidade. mexe com muitos outros pontos que não. Tens de estar sempre disponível. Se não tiveres, se calhar perdes trabalhos. É uma procura, lá está, muito grande. Por isso é que eu percebo que os valores, que os preços e que eles cobrem, etc., sejam elevados. Mas, mas lá está. Existem outras opções. A pessoa, se calhar, a fazer um part-time no McDonald's e na Primark ganha muito dinheiro também. Exatamente. Porque eu já ouvi dizer de part-times na Primark a ganharem 700, 800, 900 euros. Estamos a falar, Part-times. Part-times. este trabalho de 15 horas semanais, divide isso pelos dias da semana, é horários chatos, sim, mas divide isso pelos dias da semana e pensa, se não tivesses uma casa para pagar, se não tivesses despesas, ou pensa a juntar isso ao teu trabalho, tu já Certo, trabalhas exato, 40 exato. horas Se calhar fazer semanais, só esse mais trabalho de limpeza do 15, ginásio não é suficiente, mas com esse, 630 com euros. esses horários e mais outro trabalho, né? Se tu tiveres um trabalho que ganhes 900 mais Dois 630 já part-times, estás a ganhar muito dinheiro. dois part-times que seja, mesmo que faças um Ok, depois fodes part-time, no IRS e vais pagar bué, mas... às vezes, às vezes Se compensa. quiseres. Se quiseres, às vezes compensa. Ok, amor. Então achas que estamos bem Acho que neste sim, acho timing? que sim. Hoje por hoje ficamos por aqui. Uhum. Gostei muito de falar contigo este bocadinho. Foi Temos que ir fazer o fixe. jantar. Uhum. Temos que decidir o que é que vamos jantar, porque eu não descongelei nada. Tu descongelaste? Não tenho, temos o de ontem. Ah, temos. Ah, Eu é não verdade. comi. Não comeste? Ah, tu hoje não almoçaste em Não, não casa. comi. Então ainda Não. temos o jantar de ontem. Não. Tá bem. Está safo. Está safo. Gostaste? Sim, Foi gostaste? fixe? Gostei muito, amor. Então vá. Um, dois, três. Beijinhos, 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 beijinhos. beijinhos, beijinhos.